E pessoal, seja muito bem-vindo. Bom, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos fazer um teste aqui, nós vamos validar um cálculo diferencial de alíquotas de uma mercadoria sendo vendido para o estado do Rio de Janeiro, onde nós temos ali um adicional de alíquota de 2% no estado de destino e temos também uma particularidade, tem redução de base de cálculo. Nós temos um benefício previsto lá no convênio 52 de 91 e nós vamos ver como é que a gente tem que fazer o cálculo de FAO nesse nosso caso. Bom, antes, não vou enrolar nada, vamos partir para a parte prática. Eu vou entrar aqui dentro do curso de FAO, que é o que eu recomendo para os nossos alunos, entrar aqui dentro desse nosso curso. Como é uma validação de cálculo de FAO a não contribuinte, nós vamos vir aqui no módulo 2, aula 1. Nós temos a aula, mas a gente não vai ficar assistindo a aula aqui. Eu vou baixar a planilha e é com base nessa planilha que a gente vai conduzir a nossa aula aqui, beleza? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem na aba mercadoria, esse vídeo é sobre mercadoria. Nós temos a nossa planilha que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo. Eu vou zerar a coluna C aqui, eu vou explicar por que a gente utiliza ela, tá? Mas isso no decorrer do vídeo. Aqui nós temos um exemplo de planilha que ele não considera, por exemplo, um percentual de redução de base de cálculo. Até você pode reduzir essa base de cálculo aqui, fazer a conta e lançar aqui a base de cálculo reduzida, mas eu quero deixar isso de forma automática. Eu sei que na prática, muitos de vocês recorrem alguns sistemas eletrônicos, como tem na Senofício, como tem na Coad, como tem na auditoria, como tem na IOB, e são sistemas muito bons, excelentes. O problema é que você está dependendo desse sistema para calcular um imposto que é competência sua validar. E o grande problema acontece, sabe onde? Acontece quando você não tem uma elucidação correta sobre uma diferença do valor do que é valor da operação e valor do produto sem ICMS incluso. Se você não sabe a diferença entre um e o outro, provavelmente você vai errar quando for utilizar um desses sistemas. Então, é por isso que é importante. É o que eu falo para os nossos alunos. Você tem que entender como é que faz, como é que funciona o cálculo de FAO a não contribuinte, porque você não fica mais dependente de programa. Se você quiser utilizar um eventualmente para fazer alguma validação, você pode. Mas quem é aluno, por exemplo, tem acesso a essa planilha, eu acho muito mais prático usar essa planilha aqui, porque ela é muito mais intuitiva e muito mais prática para você, tá certo? Então, com base nela, entendendo que ela é um material muito útil e muito preciso para o nosso cálculo que a gente quer fazer aqui, nós vamos partir aqui, tá bom? Partir sobre ela. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou adequar aqui, eu vou incluir uma aba aqui, eu vou tirar esse amarelo aqui, vamos deixar tudo em branquinho, e vamos colocar aqui percentual de... Não, vamos colocar redução, head, base de cálculo. Percentual de redução de base de cálculo. Vou colocar aqui entre parênteses o percentual. É aqui que a gente vai lançar o percentual da base de cálculo reduzida nessas operações que tem benefício, né, gente? E aqui nós vamos colocar aqui base de cálculo reduzida. Aqui, meus queridos, nós vamos montar uma fórmula. No caso que a gente quer colocar, eu vou zerar aqui esses valores, que isso aqui é tudo que a gente tem que preencher, né? O que a gente tem que considerar aqui? Para a gente chegar na base de cálculo reduzida, tem que saber qual que é o percentual de redução de base de cálculo. Vamos supor que o percentual de redução de base de cálculo que nós estamos considerando no destino é de 51,11%. E aqui a gente vai deixar já em percentual, 51,11%. Como é que eu vou fazer essa fórmula para deixar aqui para vocês o valor da base de cálculo reduzida? Então eu sei que eu tenho que pegar, primeiro, o valor. Eu tenho que fazer essa subtração, né? Eu vou colocar entre parênteses 100% menos 51,11%. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando a redução e colocando a base de cálculo efetiva. E agora, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar pelo valor da base de cálculo. Vamos só supor um exemplo aqui.
Se eu supor que o valor da minha operação for R$1.000, ele vai trazer um valor de R$1.000 de base de cálculo. E reduzindo a 51,11, cheguei à base de cálculo reduzida de 488,90, que é o correto, né? Então você já vê que a fórmula está funcionando. Para vocês, ó, eu vou fazer o seguinte, tá? Esse vídeo eu vou deixar como aula para o pessoal lá do Default 360. E para vocês que estão acompanhando aqui, vocês vão ter uma aula gratuita, uma aula gratuita para você validar. Tudo isso aqui, gente, são campos que você vai preencher, ó, nessa planilha, tá? Então, ó, alunos do Default 360, tá? Fiquem aí sabendo que os campos em amarelinho são os campos que você preenche. O restante é calculado corretamente. Olha como que fica fácil trabalhar. Veja só. Vou colocar um produto que tem aqui como o valor da operação como R$1.000. Só que eu sei que esses R$1.000 é um valor sem a inclusão do ICMS. Entende? Por que eu tenho que considerar isso? Porque eu sei que eu posso vender para o Rio, que tem uma carga tributária, um destino de 20%, que geralmente é 18 mais 2 para a maioria dos produtos. Eu posso ter uma carga tributária diferente na Bahia, eu posso ter uma carga tributária diferente no Pernambuco. E essa carga tributária pode ser maior ou menor. Então eu sempre vou partir de 1.000 para efeito de custo. Eu sempre vou partir de 1.000. E eu vou embutir a carga tributária do destino no preço do meu produto. Porque quem vai arcar com isso é o cliente, você concorda? Então é o que a gente vai fazer agora. O que eu tenho que saber? Qual que é a alíquota interna do ICMS no destino? Eu vou colocar aqui no nosso exemplo que é 18%. Qual que é a alíquota interestadual? Vou fazer um cálculo aqui ainda com a alíquota interestadual de um produto que é importado, sujeito a 4%. Tem adicional de alíquota no estado de destino? Aqui em Minas vai voltar a ter, né, gente? Aqui, para uma gama de produtos, nós teremos adicional de alíquota a partir de 2024. Então, nós temos que fazer essa pergunta, temos que verificar se lá tem. Se tem, quanto que é? 2%, no nosso exemplo. Beleza. Qual que é a carga tributária total no destino? Eu vou fazer o seguinte, ó, esse campo que você não vai ter que preencher ele mais. Ó. Eu vou deixar ele em branquinho porque eu vou fazer ele somar para você. Ó. A carga tributária total no destino é 18 mais 2, 20%. Então, o que essa planilha faz? Ela vai embutir isso no valor da sua operação e a base de cálculo do ICMS ela vai para 1.250, é o 1.250 que será o valor total da sua nota fiscal, que é a forma que você tem para repassar o custo do DIFAL para o cliente. Na prática, a gente já sabe que a carga tributária total será 1.250 vezes 20%. Não é? Só que a gente tem que separar o que vai ser o ICMS interestadual, o que vai ser o Fundo de Combate à Pobreza e o que vai ser ou ICMS, a diferença de alíquota devida ao estado do Rio de Janeiro de 4 para 18. Então ele já faz essa conta todinha para você aqui, ó. Você tem um percentual de redução de 51,11, essa base de cálculo cai para 611,13. Você tem o ICMS da operação total, tá? Isso aqui é o ICMS total. Vou deixar para vocês aqui, ó, total da operação. E você tem também, aqui ele está pegando, peraí, só vou ver de onde ele está tirando os 1.250. 1.250 ele pega B12. B12. ICMS total será R$ 122,23. Tendo R$ 50 do ICMS interestadual da operação normal e 72,22, que é referente ao DIFAL mais FECEPT, tá? Aqui teria até como separar, né, FECEPT e DIFAL, se eu quisesse ainda, tá? Mas você já vê que essa planilha aqui, ela consegue te instruir aí como é que você vai fazer o cálculo do seu DIFAL. Aí o pessoal vai me perguntar, Matheus, mas peraí, eu tenho um fornecedor para efeito de competitividade, né, gente? Tem um fornecedor aqui que ele está fazendo o seguinte, tá? Ele não está vendendo esse produto a 1.250 para o cliente, não. Porque ele já descobriu um negocinho. Ele tá vendendo esse produto por um preço mais barato. Por que ele está fazendo isso? Eu sei te falar o que ele está fazendo. Ele já está pegando o seguinte, ó. Ele está fazendo essa conta aqui, ó. Ele está dividindo isso por isso. Ele descobriu que o ICMS total da operação é 12,22%.
Então, na hora que ele vai fazer essa continha aqui, ó, para chegar a 1.250, que nada mais é do que pegar o 1.000 e dividir por 0,80, que é 1 menos 0,20, ele está fazendo 1 menos 0,12. Então, ele não está embutindo 20% que é a carga tributária do destino. Que eu até recomendo que você faça isso. Esse benefício pode ser revogado uma hora, né? Mas ele está embutindo o ICMS, a carga tributária efetiva e não a alíquota do destino, a alíquota do ICMS do destino somada com o FECEPT. Essa é a diferença. Então, fazendo isso aqui, sabendo que é 12,22, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou esse valor e ele dividiu por 1 menos 0,212. Olha quanto foi a base de cálculo dele. Ele partiu de 1.139 e aí ele aplicou a redução de base de cálculo. Então, provavelmente, no seu caso, o valor do produto dele é R$ 1.139, porque ele está repassando a carga tributária efetiva, tá? E fazendo assim, é lucro para você. Fazendo dessa forma aqui, você está tentando buscar competitividade. No final das contas, o que vai sobrar para você é R$ 1.000. Quer ver? Eu vou provar para você, ó. Eu vou pegar para você aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar para cá esse mesmo percentual de redução de base de cálculo. Vou colocar em percentual. Vamos fazer a conta aqui agora. É igual a 100% menos 51,11 vezes o valor da base de cálculo. Bom, olha só quanto que é a base de cálculo dele. E depois disso, ele vem calculando o ICMS total da operação, né? Então ele vai pegar esse valor aqui vezes o B10, né? Então vai ser o B9. Ele vai pegar esse valor vezes 20. Olha lá. Então você tem um default de R$122, ele tem um default de 111, que é um total, né? 111 é o ICMS total da operação somado com o FECEPT, incluindo o ICMS da operação interestadual. O ICMS da operação interestadual dele vai ser esse valor aqui, ó, 556 vezes 4. Diferente do seu, né? Tá vendo como é que ele tá conseguindo ter uma carga tributária menor porque ele tá partindo de uma base menor, tá certo? Porque ele embutiu a carga tributária efetiva. E agora, o default nada mais é do que esse menos esse. 89,11. Gente, veja só que interessante, tá? Veja só que interessante aqui. 20%, 4% tal. Então, gente, vamos só somar aqui, fazer essa conta, olha. Se você pegar 1.111, 1.139,21 menos 111,3921, você tem ainda 1.027. Você vê que ele não está fechando legal, porque o certo aqui, o que acontece nas operações sem benefício fiscal é o seguinte: você pega aqui o valor da operação, você pega aqui o valor da base de cálculo, o valor que vai estar destacado na nota para o cliente, menos o imposto total da operação, você voltaria a R$1.000. Só que quando tem benefício fiscal, isso não acontece. Quando você tenta repassar essa carga tributária efetiva, ou seja, você tenta ser mais competitivo, você ainda vai aproximar, mas vai acontecer, eventualmente, você não fechar certinho em 1.000, como é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer uma operação sem benefício. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, os 1.250 menos os 250, que é o total do ICMS da operação, eu volto a R$1.000. Então, quando tiver um benefício fiscal, isso vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa planilha aqui para vocês, lá no grupo do curso do DIFAL, né? Então vai ter ali a planilha com benefício fiscal e eu vou subir essa aula como aula, mas você que assistiu aqui, já assistiu gratuitamente, eu espero que sirva para você. Se gostou do conteúdo, deixe nos comentários que a gente vai interagir e responder assim que possível.